Olá, inovadores do Brasil e do mundo! Sejam muito bem-vindos ao Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, e meu amigo Eric Echaia vamos conduzir mais um episódio com um convidado muito especial. Anderson Moraes hoje é nosso convidado para falar de uma área super importante, que é a área de educação. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso Jornada Inovar. Obrigado pelo convite, o Shoa, Eric. Vai ser um prazer estar aqui e contar um pouquinho da história da Agenda Edu e o que a gente tem feito aí ao longo desses últimos 11 anos em educação, em tecnologia e negócios em geral. Show! Vou apresentar nosso convidado para vocês rapidamente para a gente entender aqui um pouco do perfil do nosso convidado. Com trajetória que une o direito e a tecnologia, Anderson Moraes iniciou sua jornada empreendedora aos 19 anos, fundando a Colibri Comunicação, um estúdio de design software. Seu talento foi rapidamente reconhecido com o Prêmio Santander Universidades em 2015 e a confirmação de sua influência no setor de tecnologia educacional veio em 2019, quando foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes em EdTech do mundo. A experiência na Agenda Edu, uma EdTech líder em gestão de comunicação escolar, marcou um ponto de virada significativo. Após a aquisição da empresa pelo Grupo Salto Educação, ele co-idealizou e atuou como CEO do Pátio, o fundo de Corporate Venture Capital do grupo, impulsionando a inovação no ecossistema educacional brasileiro. Mais tarde, Anderson Moraes retornou à Agenda Edu para liderar a transformação da empresa em um super app de educação e acelerar o EduPay, a primeira carteira digital de pagamentos escolares da América Latina. Também sua visão e liderança o levaram a assumir também o cargo de vice-presidente de educação da Bimob, empresa global de tecnologia de pagamentos. Como investidor e conselheiro, ele continua a apoiar ativamente o ecossistema de startup com um portfólio de mais de 15 empresas, reforçando sua paixão pelo empreendedorismo como um agente de transformação. Rapaz, é muita coisa hoje, ó. Se preparem que o que tá vindo por aí vai ser show de bola. Rapaz, mestre Show com um currículo desse, hoje eu tô até nervoso de fazer as perguntas, viu? Anderson, começando aqui pra gente, cara, em termos de números, conta pra gente como é a Agenda Edu, explica pra gente que todo mundo que tá aqui assistindo tá curiosíssimo pra saber. Legal. Hoje a Agenda Edu a gente surgiu em maio de 2014, durante um Startup Weekend, né, que isso é uma curiosidade aqui que a gente sempre gosta de ressaltar, então ninguém se conhecia, nos encontramos num hackathon, tivemos a ideia da Agenda Edu e conseguimos fundar ali o negócio. E aí, passados 11 anos, hoje a gente está em 3.300 escolas no Brasil, mais de 3.300. Hoje deve bater uns 3,5 milhões de usuários totais, entre alunos, familiares e a gente chama agentes escolares, né? As pessoas que trabalham na escola, professores, coordenadores, até porteiro, né? Porque a plataforma acaba pegando todo mundo. A gente hoje é líder, né, nesse mercado, então tem bastante notoriedade aí de marca, de percepção de qualidade também. Deixa eu ver outro número aqui. Acho que esses são os principais. Sim, para dar uma noção do tamanho ali. Como que foi toda essa relação da Agenda Edu? Explica um pouquinho pra gente essa relação da Agenda Edu com a Bimob. Como é que isso funciona? Legal, hoje a gente é subsidiária integral da Bimob. A Bimob é uma companhia brasileira, né, listada na Bolsa, na B3, especializada em meio de pagamento. E aí a Agenda Edu ela veio passando por algumas transformações nos últimos 5 anos. Então em 2020 a gente foi adquirido pelo Grupo Salto Educação, que é a maior empresa de educação básica aqui no Brasil, e aí passou um tempo lá dentro da estrutura do Grupo Salto, e o Grupo Salto acabou reposicionando um pouco a estratégia, focando um pouco mais no negócio core, que era escola, deixando de fazer essas coisas que eram mais ligadas ao mercado B2B, né, material didático, tecnologia, e aí a gente acabou passando por uma nova jornada ali de uma nova aquisição, que aí foi a Bimob. Então hoje a gente faz parte 100% ali do grupo da Bimob, né? Então é subsidiária integral, e aí a gente continua na empresa até hoje, só que como executivo, né? Então da Agenda Edu e da Bimob agora. Vou explicar aqui para o pessoal a questão do Startup Weekend, que é tipo um hackathon. O que é isso, né? É onde o pessoal se reúne ali durante alguns dias, normalmente um final de semana, para juntar as ideias e construir algo muito rápido, validar uma ideia muito rápida. De tudo que eu já acompanhei, pelo menos aqui no Ceará, a Agenda Edu é o grande case. Na verdade, a maioria das coisas, acho que tirando a Agenda Edu, na minha cabeça hoje eu não me lembro de nenhuma outra que tenha dado certo. Então a Agenda Edu foi a exceção da exceção, que a partir de uma estrutura tipo um hackathon,
conseguiu ali escalar e ser um grande case, né? Então esse é um ponto, inclusive hoje, quando eu vou falar de inovação corporativa nas empresas, eu digo, olha, pelos números, Hackathon não é uma estratégia bem de inovação, é mais uma estratégia de divulgação, marketing, cultura, porque aqui no Ceará só uma empresa deu certo nessa história. Então a gente não pode considerar como uma estratégia sólida de inovação. É uma outra ideia, né? Então, mas para explicar para o nosso ouvinte como o que é isso daí. Cara, toda essa jornada, acho que não teve uma mesa de inovação que se falasse aqui no nosso estado que não se citasse a Agenda Edu. E toda essa história bonita, conta pra gente como foi toda essa jornada, como foi que você deu esse estalo, de sair da iniciativa de uma startup e um hackathon para ser esse grande polo, que dentro do nosso estado, vocês são reconhecidíssimos, todo mundo fala como se fosse, é quase um patrimônio do nosso estado. É um orgulho pra gente ter esse tipo de profissional, pra gente falar, olha, aqui no Ceará a gente não só exporta a galera do ITA e do IME não, viu? Aqui também empreendedores de tudo que é cacife. A gente tem. Conta pra gente um pouco dessa jornada. Legal, que responsabilidade até. a gente se orgulha muito da trajetória e acho que também tem esse papel muito pedagógico, inspiracional. Então acho que cuidar da gente sempre é se manter na linha também para que não gere, na verdade, desinspiração, né? Para que continue gerando inspiração. Cara, a gente tem uma trajetória engraçada porque o Startup Weekend, como o Show citou, ele ao mesmo tempo é um local onde ele surge muitas ideias, tem muitos negócios que nascem ali, então você tem dezenas de negócios nascendo durante 54 horas, durante um final de semana, mas ao mesmo tempo a segunda-feira e a terça-feira é o momento onde existe a maior mortalidade desses negócios, né? Porque eles são, dizer que ele tem um amor de carnaval, né? Então eles são uns negócios de final de semana, então você vai surgir e tal, até pela estrutura do evento, né? Às vezes tem muita gente que vai, não para criar um negócio lá dentro, mas para testar o que são as ferramentas ligadas a negócios inovadores. Como que eu vou fazer um pitch, como que eu vou montar um time, como que eu consigo estruturar ali, sei lá, um MVP. Então tem muita gente que ia até para aprender um pouco sobre esse conceito, só que na prática ali é como se você estivesse fazendo um laboratório, uma oficina. E outros poucos iam querendo fazer um negócio de verdade. Então eu acho que dado esse contexto todo, eu acho que uma coisa bem engraçada é que os 4 cofundadores da Agenda Edu não se conheciam. Então esse aqui é um fato curioso, então a gente nunca tinha se visto ali na vida. Então o Alan, que foi o nosso primeiro CTO, que foi o cara que passou pelo problema na prática, né? Ele esqueceu de comprar uma máscara para um baile de carnaval da escola da filha dele, porque veio na agenda, ele leu, e aí quando foi na semana ele esqueceu. Chegou com criança sexta-feira na escola, tava todos os coleguinhas de fantasia, ela estava uniformizada. Então, essa foi a dor que deu origem à Agenda Edu, né? Então, ela era desenvolvedor e passou pela dor. A Fernandinha era administradora e era gestora da Elephant Cowork, que era um dos primeiros ambientes ali de inovação aqui do Ceará. O Pietro era designer e fundador de uma agência, que era a Orb, e eu era designer e front-end lá na Colibri. Então, cada um estava tocando sua vida em coisas diferentes, e aí eu falo que a única coisa que era o fio condutor é que estava todo mundo buscando algo maior. Então eu estava buscando alguma coisa maior, o Pietro, o Alan, a Fernanda. Então lá na agência a gente estava indo bem, só que eu falo, cara, eu sempre empreendo o sonho de outras pessoas. Porque como a gente era um software house, então o Show chegava com um projeto, o Eric chegava com um projeto, eu fazia, depois eu entregava, esbarrava com o cara 4 meses depois na padaria, e aí, como é que tá o projeto? Não, fechei, caraca, eu era usuário do negócio, eu amava o que eu tinha feito pelo cara, e às vezes eram coisas legais, assim, de segurança pública, cara, tinha tudo, a gente fez tanta coisa. E aí eu falei, cara, eu queria empreender uma coisa que fosse meu sonho, eu queria deixar de ser o canal dos sonhos dos outros e fazer parte do meu sonho. E aí a Agenda Edu veio nessa esteira. Então 4 pessoas que nos conheciam, em prol de um propósito em comum, que era tentar melhorar a educação, que a gente viu que era possível, né? Melhorar essa relação família, aluno, escola, entregando uma ferramenta que fosse mais adaptada à realidade da família moderna. Então, estou falando de 2014, já tinha Uber, Airbnb, Bankline, e a escola ainda fazia bilhetinho para se comunicar com a família, né? Que era ruim, que era inseguro. Então eu falei, cara, isso é um negócio legal. E todo mundo tinha uma trajetória com a educação bacana também. Então acho que esse também é o perfil condutor da educação. Então eu fui aluno de performance, sou filho de professora, fui professor particular também. A Nanda era professora universitária. O Pietro vou deixar por último, que é mais engraçado.
O Alan tinha uma filha em idade escolar e ele era muito preocupado com a educação da filha dele, porque ele teve uma educação difícil lá no Pará, e aí ele queria refletir esse negócio da filha dele, então era um pai super presente, se preocupava e tal. E o Pietro era mais engraçado, que eu digo que ele reprovou não sei quantas séries aí no colégio, e aí era um aluno trabalhoso, problemático, mas é um dos melhores designers que eu conheço na minha vida, formado pela Pan-Americana de Design, já ganhou alguns prêmios de design até com a Agenda Edu, só que a escola não estava preparada para ele, né? Claro. Então ele falava que ele queria trabalhar com a educação para ressignificar o que era a jornada dele com a escola. Então cada um tinha uma história. Então junto esse liquidificador, todo mundo procurando um propósito, todo mundo com essa vontade de construir algo começo, meio e fim, vem a história da Agenda Edu, cara. De lá para cá, 11 anos, eu estou muito aprendizado. Acho que é isso. Então, de lá para cá, tudo é história. Acho que essa é importante. Fato curioso, você falou, Startup Weekend Brasil, Max Milha surgiu também, EasyTax, eu acho que Memed, salvo engano, foi algum case. Então tem poucos cases, mas são cases legais ali. Isso. Tem pouquíssimos cases. Eu imagino que deve ter surgido milhares de empresas. Das que sobraram ali, deve ter sido, você deve contar nos dedos as que vieram ali de um Startup Weekend. Então... sem dúvida, perfeito. E assim, um dos pontos, até eu estava conversando recentemente com o pessoal do Bossa lá, e eles comentaram que a Agenda Edu foi um dos grandes cases lá, né, de termos de resultado. Explica aí como é que foi isso, explica assim, o que gerou, o que você acha que gerou esse resultado em termos de retorno de investimento deles lá. Explica um pouco pra gente. Legal. A galera sempre comenta esse resultado da Bossa Nova e acho que primeiro explicando, né? A Bossa Nova ela é um fundo de investimento anjo, então ela acaba fazendo ali tickets menores, né? Então é quando você está começando o negócio, ela chega aí à porta. E o nosso investimento na Bossa Nova, ele foi super engraçado porque a gente teve Bossa Nova 2 vezes em Agenda Edu. Uma vez foi indireta, que foi esse que gerou o maior retorno, e outra vez foi direta. Então, quando a gente surgiu em 2014, logo depois a gente foi acelerado, e eu acho que isso aqui é um tópico da história da gente que eu sempre gosto de falar, porque a gente foi acelerado pela primeira aceleradora de startup cearense, que chamava 85 Labs. Então, assim, que era o pessoal da Elephant, acabou fazendo um acelerador e tal, e aí a gente foi acelerado, e aí passou muito tempo ali faturando, e o dinheiro que eu faturava é que eu botava na própria empresa. Então a Agenda nunca foi uma empresa que ela já começou se capitalizando com capital de risco. Tirando a aceleração, que era pouca grana, era mais estrutura, mentoria e tal, mas tinha um pouquinho de grana, mas era pouco, na época devia ser uns 30 mil reais. Cara, todo o crescimento da Agenda do zero de faturamento até alguns milhões de faturamento foi financiado pelo próprio caixa da empresa, que é o tal do bootstrapping e tal. E aí a Bossa ela entra na Agenda Edu, nesse retorno, porque ela era sócia da aceleradora. Então ela tinha um pedaço da aceleradora, na época não existia nem Bossa ainda. O João Kepler e o Pierre Schurman, eles eram investidores anjos e foram crescendo os portfólios, e da junção do portfólio deles nasce a Bossa Nova, investimentos. E aí na época era o João Kepler, que foi nosso investidor, via a 85 Labs. Então a 85 tinha o João como sócio. Quando eles fundaram a Bossa, o portfólio subiu para a Bossa. E aí acabou que fez esse investimento. E aí lá na frente, passa-se ali alguns anos da gente bootstrapping, depois a gente recebe o investimento da Domo Invest, que é um fundo super bacana aqui no Brasil, que um dos fundadores foi fundador do Buscapé, que é a primeira grande .com brasileira, né, que fez exit e tal ali. E aí depois veio o All Media Network, que era o fundo do PR All Media, o fundador do eBay, e aí a Bossa Nova entrou de novo. Dessa vez agora como Bossa Nova, fazendo ali o que a gente chama de follow-on, né? Então ela teve na trajetória da Agenda Edu em 2 momentos, né? Um momento onde a gente praticamente nem existia, porque a gente surgiu para praticamente já ser acelerado, e no momento depois, quando a gente já estava mais desenvolvido, ela topou ali fazer um investimento para continuar mantendo a posição dela, não ser diluída e etc. Então foi bem legal. Então esse retorno se dá por conta disso, né? Deles terem acreditado, do João ter tido essa visão, né? De ter investido numa aceleradora lá no Ceará, que era um negócio tão óbvio, e aí pegou o negócio bem no início ali, então automaticamente você acompanha toda a valorização, né? Quanto mais cedo você entra, mais você vai ter ali
pela lógica, né? Matemática, a gente está falando de matemática aí, você vai ter mais retorno, né? Então, mas também você tem mais risco. Quantas vezes foi o retorno aí? Diga eu acho que, eu não sei se é 96 ou se é 98, mas assim, posso falhar agora, mas eu sei que... É um número alto. Eu sei que foi mais de 90 vezes e tal. Não, sensacional. Isso daí eu acho importantíssimo para o nosso ecossistema, porque como a gente tem uma escassez de capital de risco aqui, quando um startup cearense consegue esses números, é o top lá da Bolsa Nova em termos de retorno, né? E eles falam isso para todo mundo, mostra o potencial que a gente tem aqui e também estimula que os fundos que estão lá, Sul e Sudeste, venham para cá se arriscar com as startups daqui, porque aqui é escasso. Então, assim, é uma chance deles conseguirem ali pegar as startups que estão no início e essas startups darem grande retorno para eles. Então a gente tem esse potencial, né? O pessoal extremamente qualificado aqui, um pessoal muito dedicado e extremamente econômico, porque, querendo ou não, a gente foi criado na escassez, então a gente valoriza cada centavo, né? Então muitas startups têm um mindset ali vamos fazer esse dinheiro render o máximo possível. Eu acho que você também tem esse perfil, a maioria dos empreendedores aqui de sucesso que a gente conversa aqui tem essa visão, né, de fazer o dinheiro que está entrando ali valer, tem um bom período bootstrap. Cara, é muito legal tudo que você falou ali, combina bem essa visão, né? Fazer mais com menos, né? O cearense está acostumado. Perfeito, eu acho que isso faz parte da cultura Nordeste. E assim, nesse momento que a gente teve essa virada, né, onde havia um momento que o pessoal estava oba-oba dos fundos de investimento, e agora o pessoal voltou a ter o pé no chão, né, o negócio passou por esses dois momentos, né, eu acho que é o momento aí da gente aqui mostrar um pouco mais do trabalho do Nordeste. Tem esse diferencial, né, na verdade, de você ser mais coerente com o caixa, talvez facilita o perfil do empreendedor cearense, nesse momento que você citou, né, que o mercado está mais fechado. Só uma curiosidade, a Domo, quando investiu na Agenda Edu, foi o primeiro investimento dela fora do eixo Rio-São Paulo, só me engano ali. Talvez tinha alguma coisa Sudeste e tal, mas depois que ela investiu na Agenda Edu, ela já investiu em várias empresas cearenses. Então a Sani, de energias... Não, a Sani não. Isso aqui corrige. Não precisa cortar não, que é uma excelente empresa também. Ele foi investido por outra empresa, eu gosto dos meninos, sou amigo deles. Mas a Resolvi foi investida pela Domo, o pessoal da Meu Tudo foi investido pela Domo, o pessoal, agora vem a empresa de energia que eu queria falar, a Delfos foi investida pela Domo. Então assim, eu acho que quando a Domo também encontrou o empreendedor cearense, você vê o valor porque Easy App, Easy Cash também investido pela Domo. Então você olha os portfólios da Domo, você tem uma participação do Ceará ali em alguns cohortes relevante, que é curioso, que aí você falou, né? O investidor ele tem que olhar mais para os eixos. E eu imagino que espero que a Domo tenha excelentes retornos lá ali. Foi um bom retorno com a Genedu, acho que as outras empresas ali estão se apontando bem. Eu acho que quanto mais isso acontece, o histórico vai vindo. O problema é que depois a Domo estava aqui pescando sozinho, daqui a pouco tem 50 que estão pescando. Mas eu acho que, né, em algum momento foi uma coisa que ele chegou assim, nossa, cara, tem tanto empreendedor bom fora do eixo, por que a gente não procura mais? E aí veio essa enxurrada de investimentos ali em empresas cearenses, né, cara? Então, curiosidade aí sobre esse mercado. Não que ainda, aí volta o assunto que a gente está falando, não que a gente ainda esteja competitivo, né? Assim, a gente só saiu do zero, né? Mas ainda tem uma luta muito grande da gente ainda se equiparar ali com outros ecossistemas, né? Com certeza. Depois do exit, como que foi que mudou assim na tua vida, em termos de trabalho, propósito? Como é que foi isso? Como é que foi que tu fez depois desse momento? Explica primeiro o que é o exit, para a gente entender. Eu acho que é um ponto para o pessoal entender. Cara, o exit é o momento onde você faz ali a venda da companhia, né? Então, onde você pega ali o ativo que você construiu com tanto carinho, com tanto esforço, às vezes suor e sangue, e você diz, agora chegou no momento de entender que isso aqui tem que ir para outra mão, ou para crescer, ou para dar oportunidade de sobrevivência. Às vezes, então eu falo que o exit ele pode ter N motivos. Ele pode ter uma motivação, cara, eu quero vender porque eu sei que eu não consigo crescer sozinho e eu só vou conseguir crescer na mão desse grande grupo. Ou ele pode ser às vezes até uma solução para um negócio que já está indo ali, começar a dar errado, e às vezes você tem uma boa tecnologia, mas não tem canal de distribuição, e a pessoa vai ter. Então, tem N formas de você
optar pelo exit. A nossa, na época, foi porque a gente estava crescendo bem, já tinha recebido investimento, mas o mercado de educação estava bem focado em ter ali grandes grupos se movimentando, tinham feito IPOs em bolsas dos Estados Unidos ligados à tecnologia, então Nasdaq e etc. Então você tinha muito player olhando para o mercado de tecnologia como sendo a próxima fronteira que eles tinham que cruzar. Então a gente era pequeno, independente e tal, o negócio assim, caminhando ali com poucos recursos, né? Então, cara, você vai lutar com um cara que fatura bi, que fatura 2, 3, 4 bi, é difícil, né? Então a gente olhou para aquele exit e disse o seguinte, cara, como é que a gente consegue imprimir o nosso DNA, continuar fazendo a nossa jornada, só que dentro de um grupo maior que traga essa segurança de que a nossa estratégia vai continuar sendo executada com recurso e proteção, para que a gente não fique tão sozinho dentro do mercado, que era um mercado de gigantes. Então, assim, era um mercado realmente de empresas gigantes. Então, a gente fez esse exit em 2020, ali para o Grupo Salto Educação, que era a maior empresa de educação básica do Brasil, olhando para a escola. Você tinha empresas grandes de educação básica olhando para conteúdo. Então, o Grupo Salto ele era o maior grupo de escolas, é o maior até hoje. Então, tem, sei lá, 230 unidades educacionais, 140 mil alunos em escolas próprias. Então, essa foi a oportunidade que a gente viu, né? Então, como é que foi a jornada depois, que é a pergunta? Cara, não mudou muito. Isso é engraçado até, porque muita gente quando vende, já vende olhando para sair logo. Então assim, chega, recebe o contrato, não quero passar mais que um ano, no máximo 2 anos de transição, quero vender, quero sair e tal. E a gente topou um termo no nosso contrato da venda, que era um lock-up, que é o termo técnico, você ficar alocado no projeto e não poder sair antes, para não tomar multa, para não perder parte do preço, de 4 anos. Então a gente tinha que obrigatoriamente passar 4 anos dentro do negócio, até porque a compra foi feita, essa foi a visão da gente na compra, na visão de Grupo Salto na compra, foi, cara, ele precisava comprar um ativo, porque ele também precisava se modernizar, olhar para a tecnologia, para a inovação, mas ele fez o que ele chama de acqui-hiring, que é quando você compra uma empresa para você ter o time daquela empresa disponível para te ajudar em projetos que são seus. Tanto é que quando eles compraram, eu assumi lá um projeto deles que era fazer o pátio, que era a área de Corporate Venture Capital, né, de comprar novas empresas, fazer um ecossistema e tal. Então, a visão do Grupo Salto foi essa. A minha visão era de continuar fazendo a estratégia do negócio. Então, essa visão de que eu ia ter 4 anos me fez não tirar o pé do acelerador. Então, até hoje, eu continuo trabalhando muito em Agenda Edu. Então, eu brinco que talvez esse é um cara que vai vir e vai falar diferente. Porque talvez todo mundo vai falar do exit com aquele peso, aquela dor, deixou um filho, foi embora. Eu digo que é como se eu tivesse ido para a faculdade com meu filho. Pronto, estou estudando com ele. Então eu não senti ainda essa separação. Ele se graduou, mas eu fui estudar junto. Eu estou morando no campo junto com ele. Talvez um dia quando a gente disser, não, agora o filho está graduado. E vai ter um momento da separação, aí eu vou passar por esse luto, que é natural, ali de você olhar e dizer, nossa, cara, foi uma jornada, o quanto que eu construí, e saber que vai ter um dia que eu não vou voltar mais para trabalhar na Agenda Edu, né? Então ainda tenho a Agenda Edu, né, no meu dia a dia. Todo dia eu acordo, ainda vou trabalhar lá, ainda tem a cultura, tem vivendo agora as novas fases dessa. Mas eu acho que é um desafio, cara. Assim, muda, o que muda talvez é porque a gente não é mais dono, né? A gente é colaborador, é funcionário, né? Ali, durante um tempo eu fui até CLT, agora eu sou estatário. Mas eu tenho uma anedota que eu conto. Tem um padre que é cliente da gente, numa escola maravilhosa lá em Mossoró, que às vezes a gente comentava com ele, não, isso aqui e tal. Aí a gente foi para uma reunião presencial e falou, mas cara, me explica aqui esse negócio de Agenda Edu, que era Agenda Edu, aí agora depois era do Grupo Salto, aí agora tem outro canto, não estou entendendo mais nada e tal. Aí a gente explicou, aí ele resumiu a frase aqui. Agora eu entendi. Então quer dizer que vocês são só funcionários. Eu falei, exatamente. Mas é uma coisa que você tem que internalizar, porque quando você é dono, quando você é sócio, ali você tem uma visão. Quando você vai ser executivo e tal, a visão é outra. Então você tem que ter o mesmo carinho pela empresa, a mesma vontade de crescimento, mas você tem que respeitar estratégias que às vezes permeiam coisas que você não decide, né? Então eu acho que essa é a maior diferença. Se você falar para mim hoje a diferença é que eu ainda não tive esse luto, essa diferença de você sempre estar entendendo que eu tenho a minha liberdade de criar, mas eu sempre tenho que respeitar ali a estratégia macro do grupo controlador. Não posso ir contra a estratégia do grupo controlador. Sim, eu posso convencê-los de que a minha estratégia está adequada para que ela seja inserida no grupo, mas eu nunca vou poder ir contra algo que tem ali
uma diretriz, um direcionamento, um planejamento estratégico e etc. Perfeito. E aí você entrou no grupo, onde a gente até estava conversando antes, você começou a interagir com pessoas que têm um padrão de exigência elevado, têm uma qualificação, inclusive amigos meus do IME. Para quem não conhece, o IME é o Instituto Militar de Engenharia. Aqui no Ceará a gente manda muita gente para o IME e para o ITA, né? E a gente está aqui com o Anderson, que é um cara excepcional, e entrou lá no grupo e está se dando bem, conversando, entendendo ali a lógica. Explica como é que é esse momento aí de você entrar no grupo, onde o pessoal tem um nível de exigência, o que você está aprendendo, o que você tem de sentimento com relação a isso. Explica um pouco aí. Legal. Acho que o show está comentando até porque a gente, antes do papo, falou que lá no Grupo Salta, boa parte da diretoria do Grupo Salta era oriunda do IME, né? Inclusive o CEO, que é o Bruno Elias, que é muito meu amigo, um cara que eu gosto muito, meu mentor. Aí, eu acho que você muda muito, né? Você está fazendo um negócio sozinho ali e você tinha o seu padrão de governança, o seu padrão de qualidade documental ou de planejamento. Você entra num grupo bem estruturado ali, né? Que foi a primeira mudança da gente em 2020 para o Grupo Salto. Que, cara, você tinha um DNA 3G Capital, né? Por conta do Jorge Paulo, que era um dos principais acionistas. Você tinha um time de executivos extremamente bem formado, então ITA, engenharia e etc. Então, agora a água bateu na bunda, tenho que correr aqui com perdão para poder me adequar, porque o nível de exigência é maior. Você não fazia mais nada no eu acho, você não fazia mais nada no não, acredito que você está melhor que eu, tá, beleza, mas qual que é o fundamento? Como é que me fala? Faz um business plan, monta um modelo financeiro para mostrar que essa estratégia vai dar certo. Então, vamos fazer uma aquisição, então vamos fazer uma estruturação dessa aquisição para a gente fazer. Então, acho que mudou muito e foi um grande aprendizado ali. Quando eu vendi a empresa, eu tinha, acho que estava com 28 para 29 anos, então a galera já era uma galera mais velha também, né? Todo mundo já estava ali na casa dos seus 40 anos, 30 e muitos 40 lá. Então, acho que tinha uma mudança tanto de geração, como uma mudança de visão ali de negócio, bem mais, vamos dizer assim, aprofundada. Imagina eu daqui a 5 anos, né, cara? Então, provavelmente vou ser completamente diferente do que era eu, 5 anos atrás, né? 10 anos, né, acumulado quando eu olhar. Então a galera já estava nesse momento. Então, sabe aquela coisa que a galera tá correndo uma maratona e você entrou e é um revezamento, que você tem que passar o seu bastão para eles em algum momento. Então não dá para você correr no seu pace. Você vai ter que correr no pace da galera que tá lá na frente. Para quem não é acostumado, tá no momento você tá esbaforido ali, você vai atrás. Então essa é a melhor analogia, né? Então, correr muito lá, cara, para conseguir falar na mesma linguagem, para conseguir às vezes até entender alguns questionamentos que às vezes eu não entendia muito, porque minha cabeça era muito inovação, era visão, crescimento, produto e tal. Então a galera já tinha uma visão mais de negócio, então tinha que parar para fazer esse delta direto, né? Cara, mas um dia que eu consigo explicar que a inovação, que a visão, que esse sonho vai bater nisso aqui. Então, você traduzir um sonho numa planilha, às vezes é difícil. Mas ao mesmo tempo você entende que quando você consegue fazer isso, você consegue sonhar de forma bem mais estruturada. Então esse foi o que o Grupo Salta me ensinou ali ao longo dessa jornada, que não adianta sonhar sem ter um plano. Você tem que ter um plano, eu vou fazer a maior ecossistema de tecnologia da América Latina. Tá bom, tá ótimo. O sonho é legal. Agora me explica como é que isso aqui se encaixa a nível de produto, a nível financeiro, a nível de time, a nível de investimento, como é que isso aqui se entrelaça com a estratégia do grupo. Então acho que foi um desafio muito grande ali. E acho que esse é o maior desafio do empreendedor, né? Você sempre está fazendo. Se você é um empreendedor que está dando certo, por um lado é bom, porque você está dando certo. Então, assim, você senta em mesas melhores, você aprende coisas melhores todo dia, mas por um lado é ruim. Você sempre está fazendo pela primeira vez uma coisa. Você nunca vai estar repetindo uma coisa que você fez. Você está dando certo, o negócio está crescendo. Então, você tinha 100 funcionários, agora você tem 200. Lidar com 200 é diferente de lidar com 100. Você está fazendo aquilo pela primeira vez. Não, você está dando certo, você captou um primeiro investimento internacional. Mas agora o investimento internacional não é brasileiro, então você está fazendo internacional pela primeira vez. Então o empreendedor que está dando certo, ele tem que estar muito confortável com esse desconforto de muitas vezes ele está sempre fazendo uma coisa pela primeira vez. Não tem esse conforto de dizer assim, não, eu vou acordar e já tenho todo o ferramental para lidar com as atividades que esse dia vai me trazer. Nunca vai ser assim. Sempre vai ter um desafio novo. Então assim, agora a gente está trabalhando com pagamentos, cara. Arranjo. Nossa, cara, tem isso que eu falo, poxa, é muito difícil fazer o que a gente faz. Você tem que estar todo tempo
se adaptando. Perfeito. Acho que tudo na fala do Anderson encaixa muito numa coisa que a gente escuta, né? Que você é um produto do meio que você vive, né? Então, assim, como você estava muito vivendo a parte de inovação, como você já estava respirando isso o tempo inteiro, foi sentar numa mesa que a galera falava outra língua. Como é que eu vou me adaptar? Como é que eu vou... Acho que muito do que você falou prova muito que você tanto ensinou quanto aprendeu. Isso foi uma troca muito bacana, que você viveu outra realidade e chegou numa mesa onde os caras falavam outra língua quase, né? Então, muito show isso. Uma dúvida que me ficou aqui é logo no início da Agendedu. Como é que foi... Como é que tu tinha notado alguma estratégia de growth? Como é que ficou? Porque eu sou um cara vendedor. Acho que sempre o perfil de vendas ele é muito importante, principalmente para quem está no início da jornada. Isso, quando eu faço mentoria com as startups, é um ponto logo que eu pergunto: quem é o vendedor aí de vocês? Aí o cara, não, esse daqui é programador e também vende. Eu disse, não, cara, não é isso não. E a gente, um dos pontos que o pessoal tem é o preconceito contra quem é vendedor. Legal. Né? E eu acho que esse é um ponto que o pessoal não entende. Eu tento falar isso para os jovens da área de tecnologia, que a gente tem um instituto, a gente forma jovens para a área de tecnologia. Eu digo para ele, olha, vocês têm que entender que parte de vocês talvez tenha perfil para ir para o time de vendas. E vender um produto de tecnologia exige estudo, processo, domínio da tecnologia para quando você está convencendo. Né? Então, o processo de venda para quem está no início, principalmente, ele é fundamental para conseguir os primeiros clientes. E com os primeiros clientes é que você vai validar o produto e vai realmente mostrar para o mercado que você está preparado para dar um passo. Né? Como é que foi isso no início aí? Para a gente compartilhar aqui com o nosso público. Legal. Cara, e que fala, assim, sua sábia, né? Porque eu acho que essa visão do vendedor, ele sempre é visto de forma pejorativa, né? Tem um livro que eu gosto muito, até dando uma dica lá, é um livro que chama Vendendo Software, da professora Isa Pereira. É uma professora da UFPE e tal, que ela fez esse livro. Esse livro marcou muito o comecinho da Agendedu, então juntando as duas coisas, a figura do vendedor e a questão da estratégia de growth. Lá, a professora Isa, nesse livro, ela falava que o venda era um tripé, né? Que era conforto, conforto cognitivo, processo, ferramenta. Não me lembro agora, faz muito tempo que eu li esse livro, mas esse é um livro até que ficou de cabeceira durante muito tempo. Não, venda é identidade, né? Que era espelho, conforto cognitivo, e ferramenta, e processo, e isso tudo. E realmente vender software era isso, né? Você só compra de quem você se identifica, você tem que ter conforto cognitivo de que aquela solução ela vai te ajudar a resolver um problema e não te trazer um problema, e no final do dia você tem que ter um processo para que você consiga passar por um follow-up, para que você consiga entender que aquele cara está no ponto de compra agora e não. E assim, eu sou formado em Direito, né? Minha formação acadêmica é em Direito pela Federal do Ceará. Então, eu acho que essa parte de humanas e tal, é uma coisa que está no meu DNA. Apesar de, né? Eu ter sido programador, eu ter sido designer e tal, a vida toda. Então, eu brinco que hoje eu consigo ter, dentro do meu centro de utilidade, eu tenho uma parte da lógica, de finanças, de sentar, de ler uma DRE, de fazer uma modelagem, de estruturar um M&A, mas eu consigo também ter a sensibilidade de entender se aquela conversa está indo para um caminho bom, se está indo para um caminho ruim e tal, por conta desse lado mais, sim, de humanas, né? Então eu acho que eu nunca vi um bom CEO que não seja um bom vendedor. Eu acho que essa é a primeira acepção que eu tenho, porque a todo momento você está vendendo. Você pode estar vendendo para o Shoa, que é um cliente, você pode estar vendendo para o Eric, que é um colaborador, o sonho dele está aqui, porque aqui não em outro canto. Porque aqui que eu vou ganhar 30% menos e não ali, que eu ganharia 30% mais. Você está vendendo para um investidor, porque você e não o seu concorrente e tal. Você está vendendo para si mesmo o porquê que você tem que acordar para ir trabalhar naquele dia e não desistir do negócio, ser resiliente. Então, eu acho que a capacidade de ser vendedor, quando você entende que é um grande elemento desse cinto de utilidades e tal, você começa a reconhecer aquilo como um diferencial e não como um demérito ou como uma coisa que vai ser ruim e tal. Claro, cara, também ninguém aguenta o cara que tá vendendo tudo a todo momento e que tá querendo forçar um negócio que não existe. O produto é ruim, o cara tá tentando que é o melhor. Cara, o cara tem uma empresa, tóxica pra caralho, tá dizendo... Desculpa a minha palavra aqui. Não, fica tranquilo. O cara tem empresa tóxica, absurdamente tóxica, dizendo, vem trabalhar aqui que é o melhor lugar do mundo, eu sou o melhor e tal. O cara tá se vendendo direto, o que é ruim também, que ninguém consegue tá com uma pessoa soberba, ou você gosta de estar com gente humilde que fez muita coisa e tal. Então você tem que ter um cuidado para a venda não ser uma hipnose, uma passou do limite, né? Mas vender bem eu acho que ajuda muito.
E lá no comecinho, cara, a gente tinha esse conceito de que eu era designer e programador e fazia direito, estava terminando. O Pietro designer e, cara, eu entendi de marketing. A Nanda administradora, o Alan desenvolvedor. Então não tinha ninguém de vendas, de growth, de dizer, não, cara, vou trazer um cara para bombar isso aqui e tal. Então a gente teve que aprender a vender, e aí por isso que eu citei o livro, que aí fecha a história toda, porque como era que a gente gostava de aprender? Imagina um cara que faz direito, ele gosta de aprender lendo. Então, eu fui procurar tudo que era livro que tinha de venda. Cara, o que é que tem de livro bom de venda, e encontrei esse de vender software e tal. E aí foi bem legal na época, porque eu consegui aprender muita coisa. E aí depois a gente foi aprendendo sobre inbound, a gente foi aprendendo sobre outbound, a gente foi aprendendo ali com toda a produção do Jaco van de Kooi, né? Ali, que é o do Sales Blueprint, né? Que é o cara lá da Winning by Design, o Aaron Ross lá do Predictable Revenue, né? Que é o Receita Previsível também. Então olha a quantidade de livros bons que já existiam para ajudar a gente a montar uma estratégia ali de crescimento. Então, juntando tudo esses aprendizados que a gente teve, a gente passou no liquidificador e encontrou o nosso jeito de crescer, porque a estratégia de growth ela é personalizada. Então, sim, você pode pegar tudo que tem nos melhores livros, mas em educação funciona diferente, porque é um mercado sazonal, porque o interlocutor que está lá na outra ponta, às vezes é um diretor de escola que tem 60 anos e que é completamente averso a tecnologia, que é mais tradicional. Então você tem que pegar o que você tem de conteúdo e olhar para o meu mercado. Como é que funciona? Eu trabalho com recicláveis, eu trabalho com alta tecnologia embarcada IoT. Cara, você pega os standards de quais são as ferramentas que todo mundo está usando para crescer e você faz uma matriz hash ali de você dizer, cara, isso aqui funciona aqui no meu, eu vou ter que fazer uma transposição para que ele funcione ali dessa seguinte forma. Então, é um pouco do que a gente fez. E aí a gente entendeu que ia ser uma venda mais porta a porta, outbound, por field sales, que a gente ia ter que participar muito de evento, que a gente ia ter que, de certa forma, tá ali batendo na porta da escola a todo momento, sem deixar o digital, que era uma coisa que a gente acreditava muito, porque até o próprio histórico de vendas levou a gente a crer isso. A primeira venda foi no Ceará, uma escola do Vila União, tinha 100 alunos e tal. A segunda venda foi em Campinas, um dos grandes colégios lá de Campinas, que até hoje é colégio da gente, chama o Colégio Brasinha e Leon de Campinas. A terceira venda foi no Pará. Então a Agenda Edu ela já nasceu nacional. Aí você diz, foi intencional? Não. Não foi. A partir do momento que a gente criou uma marca boa, que era muito descritiva, a agenda, chamava Agenda Kids na época, né? Só para curiosidade, a gente surge como Agenda Kids depois que a gente foi crescendo, que a gente virou a Agenda Edu, porque a gente só atendia escolas de 0 a 7 anos. 0 a 6, né? Que é a primeira infância, que é berçário e educação infantil. Depois foi que a gente aumentou para atender a escola toda. Depois do segundo ou terceiro ano foi que a gente trouxe o Agenda Teen e depois juntou o Agenda Teen e o Agenda Kids numa plataforma só. Então, por que a gente cresceu tão nacional? Porque a gente fez uma boa marca, que era a Agenda Kids, então a agenda da criança. As pessoas procuravam naquela época, eu quero uma agenda escolar, eu quero alguma coisa. Então o SEO da gente pontuava muito bem, a gente acabou sendo a primeira ou a segunda coisa que respondia, e aí ela vinha e filtrava, que aí do outro lado a gente tinha um time muito preparado, um produto bom, para a gente tentar convencer ela de que a nossa solução era a melhor solução que ela poderia ter. Então acho que a gente teve essa coisa de também ter batido num momento onde a dor daquele mercado estava muito latente. Então, o show foi lá para dar algumas dicas, né? Então, uma dica, cara, nunca empreenda uma coisa que a dor não é latente. Ponto. Sim, quer morrer? Faça uma coisa que o cara não sente aquela dor. Porque você vai nadar e você vai morrer na praia. Perfeito. Então, assim, se o cara está sofrendo com aquilo, ele quer resolver, ele está disposto a pagar. Agora, se é uma coisa que você tem que mostrar para o cara que ele tem aquele problema, e que daquele problema ele tem que priorizar agora um tempo, um recurso para resolver uma dor que ele não sente, aí você tem a fórmula correta de fazer algo que ninguém quer comprar. Eu sempre cito que é a solução vitamina versus a aspirina. A vitamina, o Eric e o Show estão tomando, em algum momento o orçamento ficou curto, eu disse, vou cortar. Não vai fazer muita diferença não. Mas se ele tem uma dor, que ele precisa tomar aquela aspirina todo dia, senão ele não consegue trabalhar pela dor de cabeça, ou pela aquela dor nas costas, então ele não consegue, assim, acabou o dia, ele para de comer, mas a aspirina ele continua tomando. Então eu acho que essa coisa da Agenda Edu ser uma aspirina para uma dor que era real, que era a comunicação, que estava dando muito problema. Quais os problemas? Cara, o cara chegava com o filho
uniformizado no dia que era um baile de carnaval, você chegava com o filho, no dia que a escola estava fechada porque era feriado, você tinha esquecido. Ela não pagava a escola porque o filho perdia o boleto que ia dentro da mochila, uma informação que era crítica sobre segurança do aluno, que ele brigou com um colega, que a escola mandou um bilhete, o aluno rasgava. Que o aluno era o melhor carteiro do mundo, né? Ele pegava a comunicação e levava na agendinha. Até quando ele tinha conhecimento sobre do que se tratava a comunicação, que a partir desse momento todas as cartas iriam estar extraviadas. Esse é o filtro do aluno, né? Eu já vou fazer meu filtro aqui para ficar bem na... E esse é pior do que aquela estatal que a gente conhece aí, que acaba perdendo muito nossas correspondências, né? E sempre perde, você nunca sabe onde é que está, né? Você compra do Mercado Livre, a certeza que você tem que vai chegar na data. Você depende de outra coisa que vai fazer envio, ixi, cara, será que vai chegar? Quando é que chega, né? Chegou ou não? Então, eu brincava que o aluno ele virava esse tipo de carteiro, mas não compromissado com entrega. Então era uma dor muito real, cara. Então assim, por isso que era aspirina, e deu sorte. Então a gente teve... Cara, eu sempre também, não dá para isolar o fator sorte da jornada de muitos empreendedores. Então assim, eu reconheço a capacidade que a gente tem, a qualidade técnica, a capacidade da gente de execução, mas teve alguns momentos da história da Agenda Edu que se não tivesse aquele fator sorte, essa história não estaria sendo contada. Agora, tem uns 5 ou 6 no mínimo que eu olho assim, esse aqui... Primeiro, cara, 4 caras que não se conheciam, uma mulher e 3 caras que não se conheciam, fazer uma empresa e dar certo. Primeiro fator sorte. Você pegou num ponto aí que eu acho que é interessante, né? A jornada com pontos ali que estão fora do nosso controle, e sem esses pontos a gente não chegaria onde a gente está, né? E um ponto que a gente ouve aqui, aí, os empreendedores que vêm aqui, eles têm o mesmo ponto a contar. E a maioria aqui compartilha isso como uma conexão divina. De fato, olha, eu agradeço a Deus por ter tido essas oportunidades, porque são questões tão específicas que para quem tem a crença em Deus, já debita logo isso para realmente uma ajuda divina, né? E aí cada um com a sua crença entende de um jeito diferente. Mas o fato é exatamente isso que você falou, né? Existem 2 coisas muito importantes, né? A preparação de vocês, o esforço, uma turma extremamente dedicada, mas também pontos que aconteceram ali ao longo da jornada que não estavam no controle de vocês e que se somaram, né? Isso acontece com todo mundo, né? Eu até estava falando aí antes daqui, que a minha primeira empresa que escalou de fato, a gente pegou o momento do Google Maps e aí a gente seguiu a mesma linha de desenvolvimento de sistema web com Maps e aí, cara, o negócio... Pegamos o boom ali, né? Então, assim, foi uma série de coisas que aconteceram para rapidamente... Então, é preciso ter esse conjunto de fato, mas nada tira o fato de que o time tem que estar preparado, porque só os eventos bons não levam ninguém para o topo, né? Então, a gente precisa ter um time bem preparado, uma turma bem dedicada, uma turma realmente de alto nível, né? Então, você é um cara extremamente preparado, um cara que se dedica ao estudo, que se dedica a aprender. Então, essas são características que o pessoal tem que entender, né? Porque às vezes o pessoal olha de fora e fica olhando o sucesso dos outros e diz, deu sorte, né? Não existe esse negócio de deu sorte, né? Existe realmente um conjunto de fatores e entre eles a dedicação ele é primordial. A dedicação, o estudo, o conhecimento, né? A jornada de empreendedor, quando você vai empreender um negócio complexo, que é tecnologia, software, engenharia, seja lá o que for, que tem o estudo tem que ser toda hora. Você não para de estudar. Isso eu falo logo para os jovens. Você quer empreender na área de tecnologia ou qualquer área, você tem que estudar sempre. Não vai ter, eu vou estudar quando tiver essa... Não tem essa história, entendeu? Ainda mais agora, né? Exatamente. Você parou de estudar aqui, parou de respirar, aí vai e te atropela, tu não sabe o que está acontecendo. Esse é o ponto. Acho que tudo se conectou aí de maneira perfeita que você colocou e é um bom aprendizado para quem está acompanhando entender isso, né? Estudo, dedicação, capacidade da equipe, tudo se conjuga. Você diz que sorte, né? O conceito é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Para resumir o que você falou aí. Você vai ter a oportunidade, você precisa dela acontecer, senão algumas coisas não rodam. Mas se você não estiver preparado, ela também vai passar o cavalo selado e você não vai conseguir montar, né? Perfeito. E agora analisando um pouco mais a diferença de mercado, a gente tem ali
o Ceará com o restante do Sul e Sudeste, e aí a gente vê diferenças ainda substanciais na forma como a gente tem um capital de risco. Como é que você avalia o passado e hoje, como é que está evoluindo aí? Compartilhe com a gente um pouco para a gente entender. De forma bem pragmática, aqui, você está muito melhor do que o que você estava 11 anos atrás, mas eu acho que você ainda está bem aquém do que seria o ideal, ou do que seria uma coisa para você dizer que existe um ecossistema uniformizado Brasil, né? Então você tem diferenças regionais ali bem evidentes. Então quando a gente começou 11 anos atrás, eu costumo dizer que tudo era mato, né? Não tinha nada. Porque você não tinha tanto investidor de risco, você tinha uma aceleradora, você tinha um co-work, 2 no máximo, ali você não tinha hub de inovações. Hoje a gente está aqui fazendo esse podcast do lado do próprio hub da Fametro, né? Aqui, então você não tinha esses clusters onde a inovação, ela de certa forma, se vai acender a centelha ali e fazer o negócio funcionar, né? Então era bem mais difícil. Então quando eu olho para trás, você tinha muita gente boa querendo trazer a pauta inovação, ajudar, trazer essa visão de fora, negócio ali que chamava até de economia criativa, né? Então você tinha o Sebrae fazendo ali uma força para tentar fazer isso, a aceleradora fazendo isso, algumas pessoas ali bem específicas no ecossistema puxando essa pauta, e aí era tudo muito difícil você ter acesso. Hoje em dia não, cara. Assim, hoje em dia você olha para o Ceará, cara, aonde você tiver, vai ter um hub. Tem um hub aqui, tem um hub na Universidade A, tem um hub na Universidade B, tem um hub na Universidade pública ali, agora tem uma agência de inovação na Universidade Pública para tentar ajudar a galera que faz patente, conseguir às vezes transformar aquilo num negócio. Então assim, você tem mais instrumentos e eu acho que você tem mais cases que fizeram começo e fim. A Agenda foi o primeiro exit aqui do Ceará, mas depois tiveram outros, Mobius, Mercadap, acho que teve a própria Talos, sim, acho que tem outras empresas ali cearenses que foram fazendo essa jornada de ter exit, né? Então quando você tem exit, automaticamente você acaba ajudando ali a voltar, porque você volta como um capital empreendedor e como um capital de investimento qualificado, que você já sabe a jornada que você viveu como empreendedor. Então acho que a grande dificuldade do Ceará é porque em alguns mercados você já tinha tido essas primeiras jornadas da pessoa empreender em inovação, em tecnologia, ter tido uma saída, ter capturado muito valor e voltar como investidor, como fundo e etc. 11 anos atrás você não tinha essa história. Sim, você não tinha ninguém ali que teve. Você até tinha talvez uma ou outra empresa de tecnologia. Eu me lembro de uma empresa bem legal que o Cratec investiu, chamava U6, que era de seguro, que era voltado para tecnologia para seguro. Acho que tinha um pessoal da Green Mile, mas acho que a Green Mile, o exit foi depois, mas já era uma empresa muito grande, que era uma empresa de roteirização. Então você tinha essas empresas, mas você ainda não tinha a consolidação dessa jornada. Dá certo começar, empreender, aumentar o risco, pegando capital de risco, e depois vender para você depois voltar e alimentar. E os outros mercados, Rio, São Paulo e tal, já tinham tido o seu Buscapé, o seu, sei lá, Minas Gerais já tinha a sua Hotmart, já tinha ali. Então esses ecossistemas já estavam mais desenvolvidos. Então acho que a gente está muito melhor agora, porque tiveram os primeiros cases e esse capital ele volta de alguma forma investindo em outras empresas. Eu mesmo tenho várias empresas que eu sou investidor aqui no Ceará e tal, invisto em alguns fundos de investimento, mas eu acho que ele ainda está distante do que é o principal eixo, que é o eixo, acho que até mais São Paulo, assim, eu vou falar Rio, mas sim, São Paulo é a grande capital ali, né, do empreendedorismo brasileiro. Então, acho que a gente precisa ainda lutar um pouco para que a gente dê acesso a conteúdo, a conhecimento, a capital, que seja um capital barato. Acho que isso também conta, né? Assim, não adianta dizer, não, mas tem muito investidor no Ceará. Aí o cara botava 150 mil no negócio e queria pegar 50%. Entendeu? Você tá dizendo, mas não, porque, pô, teve conversas que a gente tinha na época da gente como startup, novinho ainda, não, vamos fazer um negócio. Não, eu boto 400 mil reais por 60% do negócio. Pô, caralho. O pessoal não é investidor mesmo. O cara não é. No primeiro momento eu já vou virar funcionário. Assim, eu nem fiz a primeira rodada, assim, eu nem precisei fazer isso tudo. Nessa época eu já poderia chegar pro padre lá e brincar, né? Não, padre, eu tô aqui, mas eu já sou funcionário. Entendeu? Eu não sou fundador, não. Eu já sou funcionário desde o começo. Mas acho que melhorou muito o show. Assim, eu sou um cara que eu tenho uma visão um pouco positiva também. Então, eu tendo a não ser um cara pessimista.
Tendo ser um cara que olha assim, cara, mas o que melhorou frente ao que tinha? O que dá para fazer agora? Olha a quantidade de coisa. Então eu gosto de olhar o lado bom e às vezes quando eu olho o lado bom parece que tá melhor do que o que tá. Mas eu acho que tá muito bom, cara. Sim, se tem negócio aqui, por exemplo, Meu Tudo, que é um case super legal que eu acompanho, que a Domo investiu. Pô, a empresa que recebeu, sei lá, em FIDIX, deve ter recebido alguns bilhões de reais já, que é uma empresa que às vezes a galera nem conhece, é uma empresa mais fora do holofote ali. Então é uma empresa cearense que começa dentro desse período e já captou ali bastante dinheiro. Ele tem tecnologia para concessão de empréstimos de forma asset light, né? Tipo assim, mais digitalizada. Então, os caras gerenciam Goldman Sachs, eu acho, que aportou essa grana lá e ninguém às vezes conhece a empresa. Então, acho que esses cases aí são cases bem legais aí que vão fazer do Ceará esse Ceará que deu certo, né? Sim, acho que tem muita gente que olha pro Ceará. A gente conhece muita gente no Brasil e, cara, todo mundo fala, pô, a água do Ceará é diferente, né, cara? Vocês têm um negócio, pô, parada bizarra, né? E tá, então todo mundo já tem o Ceará como uma aposta. E já tem algumas coisas que fizeram comprovar que aquela aposta faz sentido, que tem uma alta probabilidade de dar certo. Então acho que agora, nos próximos 10, 20 anos, a gente reconhecer essa aposta do Brasil no ecossistema empreendedor cearense e fazer por onde, né, cara? Se ajudar. Então tem coisa que eu falo, como é que eu posso ajudar? Não é só tendo dinheiro. Às vezes estando num momento desse é uma forma que eu ajudo, às vezes dando uma mentoria para quem está começando. Às vezes as pessoas elas vão crescendo e elas vão perdendo um pouco da humildade. Não, porque o cara está começando agora, eu não vou dar uma mentoria de meia hora, de uma hora, de fazer tal coisa. Então começa a botar banca para fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o pior caminho que a gente pode seguir. Sim. Que é o caminho onde o ecossistema continua ruim. Entendeu? Se você está no caminho ainda de agregar, de fazer, eu entendo que você vai crescendo, você vai ficando com mais dificuldade de logística, de tempo e tal. Então você não vai ter mais o tempo que você tinha antes. Mas você também não tem nenhum tempo, tem alguma coisa muito errada, entendeu? Então eu não gosto muito de ver a galera às vezes falar, não, porque pô, é difícil sentar, a galera está muito distante. Cara, mas um dia era você que estava lá, sem entender nada naquela palestra. Às vezes eu ia para uma palestra e falo, meu Deus, eu sou muito burro. Sim, porque eu entendi 10% que a pessoa falou. Que às vezes a pessoa fala, não, vou explicar a estratégia de growth hacking. Pô, na época eu não falava nem inglês direito, falava cearense. Growth hacking, o que é growth hacking? E tal. Não, é porque você vai fazer uma estratégia inbound, depois você vai fazer isso aqui, e aí você tem esse KPI, e aí você faz tal coisa. Então era tão distante pra mim, aquilo dali, que eu olhava e falava, meu Deus, eu sou muito burro. Então assim, e aí eu ficava naquela de, não, peraí, mas você falou assim, agora eu vou pesquisar. Aí eu ia lá, pesquisava e entendia o que era um KPI, que era um indicador-chave de performance, entendia o que era growth, que era uma estratégia de crescimento. Aí eu ia fazendo isso. Então, assim, eu acho que a gente tem dois papéis, né, como empreendedor. O primeiro é de inspirar, dizer que dá certo, que é possível, que é difícil, mas que vai dar certo. E o segundo é de formar. E formar é diferente de inspirar. Porque você pode fazer uma palestra que você mostra o seu carro, o que você faz, você fala número alto, para a pessoa ficar impressionada, você, meu Deus, deu certo, ficou rico e tal, mas você distanciou o cara da oportunidade. Porque ele olhou para você e disse, isso é difícil. Assim, é massa, mas está muito difícil. Eu não vou conseguir chegar lá. Então, se você não consegue manter esse acelerador e esse freio ali, você não consegue ajudar o ecossistema. Então acho que o papel da gente como empreendedor, você que foi empreendedor, Eric também, você que é empreendedor, né, na verdade, vocês que são empreendedores e a gente, tipo, cara, como é que eu inspiro, mas como é que eu aproximo para que a galera consiga fazer essa rampa. Cara, perfeito. Você colocou um ponto assim que eu gosto muito de falar com as pessoas, é o seguinte, né? Infelizmente, ao longo dessa jornada de empreendedor, alguns vão perder a humildade, mas alguns vão ficar junto ali e vão ajudar. Nem todo mundo, infelizmente, vai entender a necessidade de ajudar o próximo. Não? Acho que é um ensinamento que é difícil. Eu até falo para as pessoas o seguinte, olha, uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada, e eu já sou um empreendedor com mais tempo ali e tal, não com o seu sucesso ali, mas com mais bagagem de experiência para poder compartilhar. Mas com sucesso também, eu acho que não tem, sucesso não tem como comparar, cara. Cada um tem uma jornada ali específica. E aí, o que eu vejo, né? O que eu falo para as pessoas? Eu disse, olha, uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente só sabe quem são as pessoas depois que o dinheiro entra. Então, quando a startup começa, os meus começavam lá e tal, todo mundo se entendia.
Mas na hora que o dinheiro começa a entrar na conta e você começa a ver os milhões ali, aí é que você sabe quem são as pessoas. Aí eu brinco muito com as pessoas, né? Aí eu tô ajudando as pessoas e tudo mais. Todo mundo que pede ajuda para conversar, eu paro, converso e tal. Não importa, é uma hora que o aluno está no primeiro ano da graduação do IME e o professor disse que passou meu WhatsApp, eu parei uma hora para atender. Falei com ele e tal, aí eu descobri que tinha um problema lá, que todo mundo estava querendo mentoria. Eu disse, peraí, deixa eu conversar com o pessoal formado aqui, aí já estou montando um programa de mentoria, falando com o pessoal formado, aí já falei com o pessoal do ITA também, eu disse, vamos fazer um conjunto de mentores do IME e do ITA para ajudar a galera que está na graduação, aí o pessoal da graduação, eu disse, o pessoal está precisando, eles não sabem como o mercado vai ser e tal, tem uma galera aí, vamos, então a gente vai atrás de ajudar, né, porque é importante você passar o conhecimento que você tem, né? Mas uma coisa é certa, né? O que eu brinco com o pessoal. Eles falam, não, a gente está conversando hoje aqui, eu disse, olha, eu só vou saber exatamente se a gente vai continuar a nossa amizade depois que a sua startup aí ganhar milhões, a gente continuar conversando do mesmo jeito. Ele disse, não, mas não vai mudar nada não. Eu disse, olha, espera você ficar rico, aí depois, se você continuar conversando comigo do mesmo jeito, aí beleza, aí eu vou dizer que você é um cara, né, bom para a gente conversar. Né? Então, na vida, infelizmente, é assim. Às vezes a gente só compreende quem as pessoas realmente são quando você se coloca numa situação diferente, e aí para você ver como é que você vai começar a continuar enxergando as outras pessoas. E isso é algo que é uma preocupação que a gente tem toda hora, tem que ter toda hora, né? De, né, entender o outro, necessidade de buscar ali, né, essa proximidade, né? Dentre várias coisas que eu faço também, eu vou abrir um off-topic aqui. Eu também dou aula na área da doutrina espírita. E quando eu falo, né, para as pessoas, né, eu disse, olha, todos nós aqui, e aí eu faço muito essa relação, né, entre os empreendedores de sucesso e a conexão que eles têm com o mundo espiritual. Não importa a religião, em geral tem uma relação muito forte. Às vezes eles não falam claramente sobre Deus, mas quando eu converso com eles, eu percebo que eles têm uma conexão maior. E tem que ter, porque se a gente não tiver fé de que o que a gente está fazendo, e a gente não está enxergando muito lá na frente, vai dar certo. Então é uma fé que você tem que ter. Mesmo que você não tenha religião nenhuma, você acredita em algo maior ali, então eu vejo muito essa conexão. E eu falo para os meus alunos nessa questão da espiritualidade, né? Primeiro que, olha, que eu enxergo claramente essa relação entre você ter ser muito bem com a sua vida, ter um conhecimento seu do que você quer, a certeza do seu sucesso, né, em vários aspectos da vida, né? E essa questão de você realmente conseguir chegar lá como profissional também, né? Só que tem um detalhe importante, olha, nessa jornada, a grande dificuldade que a gente tem que ter é a gente não mudar quem a gente é. E eu admito para todo mundo, a minha grande dificuldade é eu sempre lidar com a vaidade. Isso eu tenho que... Quando a gente faz alguma coisa que dá muito certo, as pessoas elogiam, internamente eu fico falando, pensa, fica tranquilo, não, isso daí não é para mudar quem você é. Então, eu tenho que ficar... Né, o cuidado é justamente você aceitar o elogio e também dizer, pô, tá dando certo, né? Porque eu acho que o empreendedor, ele acaba porradeiro, então se a todo momento também você se cobra e até um elogio soa para você com uma pressão, você vai cada vez mais para esse caminho mais de dor, de solidão e tal, que é difícil, mas você precisa entender que o ego é o inimigo, né? Tem um livro maravilhoso aí, que é Ego is the Enemy, né? Tipo, que é o ego é inimigo aí, que, pô, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre como é que você consegue ali fazer essa jornada para entender que todo mundo vai ter um ego. Sim. E que esse ego ele precisa ser controlado, você precisa alimentar ele naquilo que faz sentido, porque às vezes ele vai ser um motor da vontade de você querer continuar, mas você não pode deixar de te dominar a ponto de que ele destrua o que é a tua essência. Então assim, e aí você falando uma coisa agora curiosa, você tá falando, pô, todo mundo tem fé, né? Eu só ando com o meu tecinho aqui, ó, meu crucifixo aqui, que eu não vou tirar, mas legal, assim, cara, é que eu sempre falo também, vez ou outra quando eu vou para um podcast eu falo, tem um momento que o empreendedor olha, ele está dentro da água e a cabeça dele está afundada e ele só vê a água para todo lado. Sim, são os grandes momentos, são os grandes pontos de virada
acontece nesse momento, que são os grandes problemas dentro da jornada do empreendedor, as grandes batalhas que ele vai ter que seguir. Se você considera que a única capacidade que você tem é só a sua, o seu intelecto, a sua capacidade de resiliência e etc., você já perdeu. Porque não tem como. Sim, cara, tem coisas que são muito maiores do que a gente. Então você tem que ter esse salto de fé ali, pra você, nossa, cara, sim, eu vou acreditar, eu vou ter fé e alguma ponte vai ser construída para que aquilo aconteça. Então, você tinha falado já na hora que você falou sobre a questão da atribuição da sorte, né? Que muita gente atribui a fé. Eu também atribuo, né? Quando a oportunidade encontra o preparo. E, cara, você tem que ter fé que aquela oportunidade vai acontecer. Fazendo agora o final, né? O fechamento. Teve uma jornada, olha que está no caso real. De 2015 para 2016, a gente estava lascado na agenda. Então, a gente tinha feito uns 30 mil de faturamento em 2014, que foi o ano que a gente nasceu. Já nasceu mais pro meio do ano, só rodou meio ano. Já falei para vocês que o mercado de educação ele é sazonal, então a probabilidade do cara implantar é maior no começo do ano do que no meio do ano. Então já foi uma grande vitória. No segundo ano a gente faturou 150 mil reais. Então já tinha crescido bastante, já tinha botado mais escola e tal. Só que a empresa era tecnologia, precisava ficar se desenvolvendo, então tinha investimento e tal. E a gente não tinha captado esses milhões que a galera capta hoje logo na primeira rodada, ou já de anjo. Cheque de anjo hoje é 100, 150 mil, um anjo. Então você junta 10, você tem 1,5 milhão. Naquela época não era, o cheque de anjo ia ser 10 mil reais, 15, 20 e tal. E a gente tinha optado pelo bootstrapping, porque como a gente já tinha sido acelerado, e aí a gente estava num momento difícil que, cara, eu falei, cara, não vamos ter como pagar a folha de dezembro de 2015, porque já tinha alguns funcionários e tal, uma remuneração baixa, mas já era toda formalizadazinha. Nunca deixei na Agenda Edu a gente sair para um caminho de informalidade. A visão da gente foi sempre vamos fazer a galera meio que CLT, sempre vamos fazer tudo direitinho, o cara pagar imposto tal. Nunca concordei com isso, acho que vinha o DNA do advogado, né? E dou muito graças a Deus, porque sempre que a gente passou por uma auditoria ou por uma diligência, cara, era zero problemas, 11 anos. Quase 700 pessoas passaram pela Agenda Edu, zero processos trabalhistas, zero autuações fiscais, zero problemas cíveis. Cara, não tem um processo civil contra a Agenda Edu. Então, assim, cara, são 11 anos, assim, batendo recorde de ter zero problemas jurídicos, né? Isso aqui é difícil no Brasil, porque o Brasil é um país que não ajuda. E aí a gente estava lá quebrando quebra, e aí surgiu uma oportunidade, um prêmio do Banco Santander Global, chama Prêmio Santander Empreendedorismo, 25 mil inscritos, 5 ganhadores. Assim, a probabilidade completamente contra qualquer coisa, né? E assim, muito difícil. E aí a gente, assim, é elevadíssimo nível. Aí eu falei, cara, vou submeter para isso aqui. E aí tudo que sai de edital, de coisa eu submeti e tal. Aí submeti, e aí fui um dos vencedores lá. E aí o prêmio era 100 mil reais em barra de ouro, uma bolsa na Babson College, que era a melhor faculdade de empreendedorismo do mundo, fica em Great Boston Area, ali, e uma mentoria da Endeavor. Então, cara, sim, foi um negocinho, e isso aqui veio tipo, cara, eu me lembro como se fosse hoje, isso aí deve ter saído em novembro o resultado, o dinheiro deve ter caído em dezembro, foi o dinheiro caindo, era um certificado de barra de ouro, aí você tirava, e aí botei o dinheiro todo na empresa, é lógico, né, e aí a gente até conseguiu pagar ali todo mundo, conseguiu, às vezes, foi a vez que eu recebi o meu primeiro salário. Eu estava 2 anos na Agenda Edu, nunca tinha recebido R$1. Eu passei 2 anos ganhando R$2 mil, 2 anos ganhando 4, 2 anos ganhando 6, 2 anos ganhando 8. Se tu somar aí, eu passei 8 anos sem ganhar dinheiro na Agenda Edu. Sendo que quando eu entrei na Agenda Edu, da agência, cara, eu ganhava muito bem, ganhava uns 20, 30 pau lá. Era um negócio que era meu, então eu vim para não ganhar. Eu praticamente afundei dentro do negócio e passei maior tempão para tirar a cabeça. Pode falar, para você ver que a gente acreditava muito. Sim. Então, cara, tem que ter fé, cara. Sim, porque se não chega o Prêmio Santander naquele ano, tinha sido entre a gente continuar ou não. Aí a gente ganha o Prêmio Santander, recebe o dinheiro, paga todo mundo. Aí fez até uma ação, deu uma série de cestas básicas lá. A gente falou, cara, vamos ser gratos também pelo que aconteceu ali. E aí, quando vira o ano, a maior empresa de educação do mundo, que era uma britânica, chamada Pearson, volta e contrata a gente para 600 escolas. O faturamento do ano para o outro saiu de 150 mil para 750 mil. Que legal. Aí depois foi 1,5 milhão, 2 e pá, aí depois nunca mais cresceu, a gente fatura dezenas de milhões aí. Cara, jornadas, né? Pequenas jornadas. Assim. Poderia citar mais outros 4 ou 5 momentos onde, assim, cara, se não tivesse falado disso aqui, a gente tinha quebrado.
Sim. Cara, aproveitando para te fazer uma pergunta aqui, já pegando esse mesma vibe sobre impacto. Já imaginou o tamanho do impacto da Agenda Edu nas pessoas que usam, nas famílias? Vou te dar um case aqui que eu acho que você nunca ouviu, tenho certeza. Mas na pandemia, né, todo mundo, as agendas de escola ainda era física, na pandemia não era mais, passou a ser digital. Então meu irmão sentiu essa mudança, já não estava mais em escola, tinha terminado também a universidade, então não vivi. Mas meu irmão saiu do papel para o aplicativo. E um dia ele chega para mim e diz: irmão, como é que eu crio um aplicativo? Eu quero fazer um aplicativo de agenda também. Mas por quê? Por que isso? Porque é legal, é mais fácil. As coisas é mais fácil, eu resolvo tudo aqui no celular. E a minha mãe fica dizendo: mãe, menino, sai do celular. Eu não, tô estudando no celular, que conversa. Não, eu tô aqui, ó. Então eu fazia tudo no aplicativo. Então, cara, foi um estalo que depois eu me toquei. Eu disse: cara, olha isso, ele não sabia o que queria fazer da vida, agora quer ser programador. Do nada ele mudou esse estado. Então, esse impacto, tu já imaginou o tamanho desse impacto? Como tu se sente com isso? Cara, a gente se sente muito grato pela jornada, assim, tem muito orgulho do que a gente construiu no empreendedorismo, em educação também, cara. Assim, a gente já ganhou vários prêmios. Por exemplo, nessa época da pandemia, o Google fez um report chamado The Landscape of the New Normal, que era tipo assim, qual que era o panorama do novo normal, né? Que a gente tinha esse termo novo normal na pandemia. E, cara, a Agenda Edu saiu nesse relatório, porque ela foi uma das empresas que mais cresceu no país na época da pandemia. Então eles faziam isso baseado em Trends, né? Google Trends, que era linha de pesquisa. E, cara, a gente de uma hora para outra a escola fechou, milhares de escolas procurando a gente tinha milhões de acessos diários ali dentro da Agenda Edu. Do nada um amigo meu falou: ei, tu viu o relatório do Google que saiu? Eu falei: não. Ele falou: cara, a Agenda Edu tá lá. Eu falei: caraca, como assim? O relatório do Google? E tá o Google mesmo, falando da Agenda Edu, tá lá. Ele mostra lá o crescimento lá da pesquisa em Agenda Edu, do tráfego para Agenda Edu. Eu falei: caraca. Então, assim, e aí eu sempre... O Alan, que foi nosso sócio, ele tinha uma coisa bem engraçada, né? Que ele moldou um pouco o nosso pensamento, a gente é muito grato a ele, que quando a gente começava, saía muita reportagem, muita coisa. Aí ele falava assim: cara, não pode deixar isso subir pra cabeça, tem que fazer tal coisa, tal. Então ele batia muito nisso, e a gente mesmo já tinha essa visão, mas ele era um cara que ele era mais vocal em relação a isso, né? E aí a gente internalizou muito isso na Agenda Edu. Então, sempre quando a gente olhava tipo, as coisas que saíam, esses relatórios e tal, às vezes a gente se sente grato, se sente orgulhoso, mas a gente tem dificuldade, às vezes, até de assimilar o impacto. Porque a gente criou um negócio na cabeça da gente para também não ficar olhando muito, para não se vislumbrar e tal. E aí eu brinco com o Pietro, com a Fernandinha, com o próprio Alan e tal. O Alan ficou até 2017, a Fernandinha ficou com a gente até 2023 pela compra da Bimob, acompanhou a compra de Grupo Salto, saiu na Bimob, e hoje o Pietro até hoje está lá, né? Comigo. E aí eu falo: caraca, Pietro, é muita coisa que a gente já fez, né? Assim, às vezes tem uns dias que a gente senta para falar alguma coisa e vai olhar para trás, né? O que já sofreu, o que já fez e tal. Cara, mas assim, tem coisas que marcam, né? Uma vez a gente estava rodando um programa em parceria com a Fundação Lehman lá nas escolas públicas, chamava PEP, Programa Escolas Plugadas. A gente nunca atendeu o público, porque a gente sempre achou muito difícil atender o público, questão de licitação, cara, o mercado, são coisas que a gente não tá afim de fazer e tal. Então, 100% da nossa base é privada hoje, tem algumas coisas de terceiro setor que a gente doa as licenças, e aí a gente atendendo, era uma secretaria que tinha parceria com a Fundação Lema, e a gente recebeu um feedback de um pai, que ele falou assim: olha, cara, eu sou pedreiro, eu saio de casa todo dia por muito cedo, que eu preciso de 3 horas de deslocamento. Quando eu saio, minha filha está dormindo. Quando eu volto, ela está dormindo de novo. Porque eu chego tarde. Obrigado, porque agora eu consegui entender o que acontece na jornada da minha filha. Eu vou conseguir ajudar ela um pouco melhor na jornada educacional. Então, se tinha muitos feedbacks da galera dizer o seguinte: nossa, cara, que maravilha. Agora o meu esposo consegue participar da jornada da minha filha. Porque antigamente ele só pagava o boleto e dizia: ah, não, agora a escola é com você. Então, a gente transformou um pouco essa relação família-aluno-escola para você dar oportunidade a quem não tinha oportunidade de acompanhar a jornada educacional do filho, poder acompanhar, e o ganho disso é inestimável. Sim, imagina você pegar seu filho no colégio e já saber que ele aprendeu sobre cores. Aí você vem aqui no caso e aí, conta aí pro papai aí, você aprendeu cores em inglês, fala aí o que você aprendeu. A criança ela entende que você está se importando
pela jornada dela. Então você não vira mais um corretor quando as coisas estão dando errado, você vira um construtor. Então a jornada ela passa a ser uma jornada construída. Então eu acho que a gente tem esse reconhecimento nesses pequenos feedbacks e tal, mas eu acho que sim, é difícil até. Eu acho que talvez um dia quando a página virar e você olha para trás, né? O Steve Jobs ele tem aquela célebre frase que ele fala: "You only connect the dots to behind", né? Você só consegue conectar os pontos para trás. Então hoje é como se a gente ainda estivesse jogando ponto para frente, né? Para ir atrás do ponto lá. No dia que terminar, a gente vai para esse cara, peraí, essa é a jornada, entendeu? Então tem essa gratidão, tem esse reconhecimento. Então, cara, foram vários prêmios no Brasil, no mundo. Então, em 2021, a Universidade de Columbia, né, fez um fellowship chamado Columbia E-Lab, Educational Lab, e ela selecionou 25 empreendedores no mundo todo, ali, que ela acreditava que eram os empreendedores que estavam drivando ali, né, o mercado de educação, de tecnologia, e eu fui um dos convidados. Então, eu sou fellow de Columbia, a convite por conta da jornada via Agenda Edu. E aí era a galera toda da Ásia, acho que só tinha eu e outro cara da América Latina, que era um cara da Argentina, que tinha um produto parecido com o nosso. O resto todo mundo era Ásia, era tipo Nearpod, Scratch, que era de programação, tinha muita coisa legal. Então acho que essas coisinhas são validações de que o caminho está indo certo. Então a gente tem esse reconhecimento. Mas eu acho que a dimensão, que é a pergunta que você falou, cara, acho que só quando virar a chave, você olhar ali, tiver mais velho, e dizer, não, agora entendi. Porque você vai ficando mais maduro também com o tempo, né? Então a maturidade também ajuda você a perceber coisas que eu não percebia com menos idade, com menos bagagem. Perfeito. Vamos para o último tópico aqui, que é um tópico que sempre traz polêmicas e boas reflexões, né? A inteligência artificial. Como você está vendo aí o impacto, reflexões, o que você tem de reflexões com relação à educação, o que você pode compartilhar com a gente aí? Cara, transformacional, não tenho dúvida. Acho que o mundo depois da IA vai ser completamente diferente, assim como foi o mundo depois da máquina a vapor, depois da informatização e tal. Eu acho que a IA ela está transformando o ser humano que consegue lidar com isso em um super-humano. Sim. Então acho que na verdade a IA, em vez de destruir oportunidades, ela pode criar oportunidades. Claro que aí eu vou fazer um grande disclaimer aqui, que é para que você consiga absorver essa capacidade de você se tornar uma pessoa mais produtiva, que tem mais conhecimento, você precisa ter o mínimo. E às vezes existe uma distorção entre o que é o mínimo para uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos versus o que é o mínimo para uma pessoa que nasceu no Brasil, ou num país subdesenvolvido, etc. Então eu acho que é transformacional, eu acho que é uma nova revolução industrial que a gente está passando. Não tenho dúvida de quem está usando IA, e provavelmente todo mundo que está usando IA. Ontem eu fui falar um negócio para você, falei, estou mandando grande, mas fica à vontade para resumir no chat GPT. Então, é uma ferramenta. Então, assim, você já parte do pressuposto que a pessoa conhece aquilo. Claro. Eu não está dizendo assim, não, será que eu vou falar disso aqui? Será que ele conhece essa ferramenta? Não, tá aí, ó, se quiser resumir, bota lá no chat. Foi exatamente isso que eu fiz. Não que o chat GPT, mas foi exatamente o que eu fiz. Mas vai lá e resume e tal. Então eu acho que é a realidade. E se você nega isso, você ficou de fora. Então assim, isso é ponto. Assim, eu uso IA absurdamente no dia a dia, cara, e aí você começa a ter até uma percepção de que não vai ser só uma, vão ser várias. Então você tem que orquestrar as IAs. Então já vinha essa habilidade hoje, que já é um cara que já está um pouco mais avançado, ele já consegue entender que o GPT vai funcionar melhor para isso, o cloud vai funcionar melhor para tal coisa. Então um documento jurídico, você faz no GPT, você faz no cloud, cara, é bizarro a diferença assim, de qualidade do cloud para o GPT. Só que às vezes se você faz no cloud direto, você acaba se prejudicando, porque você vai ter que promptar mais vezes e às vezes você vai demorar mais para chegar no resultado. Então por que você não fala com o GPT dizendo, olha, eu estou fazendo um negócio com o show, eu quero comprar aqui uma participação na empresa dele, eu vou entrar como investidor, os termos são esses, falando mesmo. Eu queria fazer um prompt lá para o cloud, para o cloud fazer esse negócio. Aí você manda esse áudio, o GPT te estrutura o prompt, você copia o prompt do GPT, cola no cloud, isso é o melhor contrato que você vai ver na sua vida. Faz esse desafio hoje. Então eu acho que a gente vai passar agora para algumas jornadas de aprendizagem. Como tudo que acontece na vida, tudo primeiro gera o distanciamento do desconhecimento, depois a magia da descoberta, de entender que é fácil, e depois a complexidade da evolução.
Então, quando eu olho hoje para esse rumo de IA, talvez a gente está saindo desse medo do desconhecimento e você está indo para a magia da descoberta, né? Então, sei lá, eu tive pela minha mãe, pelo meu pai, ambos aposentados hoje em dia usam ali para fazer pesquisa, para poder fazer uma imagem da caixinha de boneco, para poder... Então, eles vão inserindo aqui no dia a dia e vão fazendo uma jornada. Então, você vai ter vários usos diferentes. Daí o uso recreacional, o uso laboral, o uso estratégico, o uso, sim, de tudo, militar, o uso, vai ter tudo. Então, assim, não negue, tenha humildade de saber que mesmo que você saiba alguma coisa, sempre presuma que você sabe muito pouco, porque esse é um universo muito amplo de você dizer assim, eu sou especialista em IA. Hoje eu tenho visto algumas situações como essa. Cara, até o show... O cara do ITA, que tem a maior capacidade técnica, talvez até de conversar, de entender a modelagem pelo espírito do negócio, vai ter dificuldade em ser especialista em IA. Então todo mundo é aprendiz em IA. E eu acho que a gente agora tem que ir nessa jornada de, cara, como é que a gente consegue aprender mais, pegar a galera que sabe mais, que já está fazendo coisa mais na frente. Imagina que você deve estar fazendo muita coisa aí. Bacana. Ele está fazendo coisa mais na frente, você, show, como é que você faz esse caso de uso? Ou show, cara, tô com esse desafio. Então você tem essa humildade, você pergunta para a galera que você vê que já está na frente, a galera vai te dando algumas dicas de uso e aí você vai internalizando no dia a dia. E aí o que eu sinto de dor, né? Ali, automaticamente isso aqui cria uma transformação no mercado de trabalho, natural. Você vai ter uma régua de que quem sabe IA vai estar de um lado e quem não sabe sobre IA, né, vai estar do outro. E aí você tem que ter cuidado, para você também não distanciar essas pessoas aqui de uma população economicamente ativa, ou de você não estigmatizar e não deixar as pessoas do lado. Então, acho que o maior desafio do mercado de trabalho hoje é como é que ele vai conseguir também ajudar um pouco nessa formação para que você tenha uma uniformização da galera que vai entrar nas novas empresas e não um distanciamento do que já era complexo. No mesmo caso aconteceu com a internet, né? A internet fez um divisor de águas ali, né? Então ficou o pessoal de um lado do outro e o pessoal de cá que ficou do lado que não sabia teve que migrar para o outro lado. Quem não conseguiu, né? Toda a revolução tecnológica que a gente já passou, como você bem pontuou, a questão, na verdade, são mudanças e adaptações que as pessoas precisam ter para continuar evoluindo, e sempre vem de forma a melhorar, a ajudar e a evoluir, né? Eu acho que o seu ponto de vista aí foi bem feliz aí, bem alinhado com a realidade. Também acredito em tudo que você falou, que a gente está num processo de evolução, tem que aproveitar esse salto, né? A questão é, realmente temos uma parcela que vai ter essa dificuldade de passar, e essa parcela tem que ter uma visão, aí, uma atenção maior para que eles possam também tentar fazer a transição, e se não fizerem, como vai acontecer depois, como o mercado de trabalho vai se adaptar com relação a isso, né? Esse é o ponto. Envolve até políticas públicas, né? Eu acho que envolve a escola, por exemplo. Eu estou de um lado que está muito agora na pauta como que a escola forma um aluno para o próximo mercado de trabalho. Imagina, eu sou acionista de um grupo de educação, eu trabalho com educação na Agendedu. Cara, o Grupo Salto até lançou agora um currículo de IA, esqueci agora como é o nome, mas é bem legal que todos os alunos vão ter agora aulas de IA curricular uma vez por semana. Legal. Sobre IA. Só para deixar claro, né? Sobre tecnologia, sobre IA. Perfeito. Sim, já usando no dia a dia. Por quê? Porque, cara, certamente você já deve ter lido aqueles famigerados relatórios que falam, hoje só 80% das profissões do futuro não existe hoje, Fórum Econômico Mundial, esses indicadores. E realmente E IA tem transformado isso. Então, olha duas oportunidades que tem. Se você tem um filho em idade educacional, estimule isso, que provavelmente, realmente, a profissão que ele vai trabalhar vai ter isso como componente. Pode ser médico, mas vai ser uma medicina diferente, que vai ter IA em algum pedaço lá. E segundo, sempre que surgem essas oportunidades, ontem eu estava lendo um texto, que são os melhores momentos de janela para você começar a empreender. Então, às vezes você olha assim, nossa, perdi a janela de 2014, que estava no comecinho de startup. Aí você fica meio segurando que você não quer entrar, porque você já viu que quem poderia ter sido investido já foi, os fundos já ficaram alocados e tal. Aí depois você diz, perdi a jornada agora da cripto, tal, poderia ter feito alguma coisa em blockchain, quando você vê tá longe. Cara, a jornada da IA, a janela, tá acontecendo agora. Exatamente. Então, se você quer empreender alguma coisa, cara, é agora. Não adianta depois você olhar daqui a 2 anos ou 3, meu Deus,
perdi de novo a oportunidade. Porque o mercado é cíclico, ele nunca está 100% fechado. Só que você tem que entender a oportunidade de entrar quando ela está acontecendo. Então, cara, IA, para mim é isso. Sensacional. Infelizmente chegamos ao final, estamos caminhando para o final. Vou passar agora aqui para que você possa dar um recado final para quem está, para os nossos ouvintes aí. O que você quer compartilhar aí de algo que fique na mente deles? Fique à vontade aí para a gente poder te ouvir agora nesse momento final aqui do nosso podcast. Legal. Eu gosto de falar bastante, mas esse momento final eu sempre gosto de fazer mais curto, porque eu acho que a fala já ficou uma série de insights que a pessoa foi anotando. Eu acho que esse momento final tem que ser resumido mesmo, porque se você não consegue resumir é porque não é tão importante. Mas eu acho que, sim, se você está olhando para empreender, primeiro entenda que é uma jornada e que essa jornada, às vezes, ela é muito mais dolorosa do que o que as pessoas vão mostrar na revista, no jornal de grande circulação, mas ela tem muito valor. Tem valor de desenvolvimento pessoal, tem valor de desenvolvimento social, econômico. Então, acho que empreender é um grande vetor de transformação social, assim como a educação é. Se você estuda e faz uma jornada de educação, você vai conseguir mudar de vida. Empreender também é esse outro veículo, e nem sempre os dois precisam vir junto. Então, tem gente que empreendeu sem ter feito uma jornada de educação formal e fez grandes empresas ali dentro. Então, não estou dizendo para você não fazer. Eu entendo e na minha visão eu tive os dois commitments, né? Assim, de querer estudar e de topar empreender, mas enxerga o empreendedorismo como esse vetor, enxerga o empreendedorismo como essa oportunidade. Tenha cuidado para ao longo da jornada você não se vislumbrar ou com os problemas e virar uma pessoa pessimista, ou com os sucessos e virar uma pessoa ególatra, né, ali, que está sempre querendo fazer alguma coisa. Reconheça o valor das pessoas também. Eu acho que se eu cheguei até aqui foi carregado aí por uma série de pessoas que conseguiram fazer essa jornada ao lado de Agenda Edu. Então eu sempre brinco que eu sou porta-voz e não o herói. Assim, eu sou o contador da história. A jornada foi um time, eram os 300 de Esparta ali, entendeu? Que muitas vezes estava mais para os 30 de Esparta. Agora está maior já o time. Mas eu acho que eu sou o cara que parou para escrever a história. Essa história aconteceu assim. Mas não é um Hércules da vida, não é um cara que foi ali e fez sozinho. Pelo contrário, assim, todo mundo tem suas habilidades e suas fraquezas. Né? Então, quando você tem complementaridade, é que você vai chegando mais longe. Então, eu sou apaixonado por empreendedorismo, sou apaixonado por educação também. Acho que nunca perca essa vontade de ser aluno. Então, às vezes, todo mundo tem a vontade de subir no púlpito e virar professor. E é legal também quando você consegue chegar lá e ensinar e compartilhar. Mas eu acho que se eu falo com um bom professor, que eu tenho aqui na minha frente para professores aqui, você certamente vai dizer, cara, às vezes eu subo ali e eu aprendo mais do que eu estou ensinando. Então nunca perca essa essência de ser aluno. Sim, porque se você perder a essência de você entender que você está muito longe ainda de saber tudo, cara, a parada do copo é 100% cheio, né? Eu não tenho mais onde colocar. Eu tenho que estar sempre vazio para ir colocando coisa, e quando eu vou colocando coisa eu vou virando uma pessoa melhor ao longo dessa jornada. Então acho que eu diria esse highlight da jornada empreendedora, esse highlight ali do que é o poder da educação e qual a capacidade que você tem de se transformar sendo aluno. E acho que por fim também, eu acho que assim, todo mundo vai ter sua história. Então eu acho que a minha história, a história do Shoa, do Eric, que deveria inspirar todo mundo na medida da vida que você consegue ter e do que você consegue fazer, né? Hoje em dia tem muita coisa que a galera vende como fórmula ou vai chegar e tal. Então eu tenho visto uma geração muito ansiosa, às vezes de olhar e dizer, mas você tem 34 anos, fez isso tudo. Eu não digo, cara, a minha história é diferente, eu tomei outros riscos, eu tomei outras coisas. Talvez você construiu coisas que eu não consegui construir. Entendeu? Talvez você priorizou a família ou alguma coisa que eu despriorizei em algum momento, e às vezes você desprioriza uma coisa que você não volta atrás. Então você tem que entender que tem algumas coisas ali. Hoje, graças a Deus, com 34 anos e tal, eu tenho família, eu vou ter o meu primeiro filho agora, gasto muito tempo com os meus pais e tal, mas durante muito tempo eu era uma pessoa que eu estava sempre sendo dentro de um avião ou fazendo alguma coisa e tal. Então não se compara muito com as outras coisas, porque sempre tem um por trás, um peso, uma coisa que algumas pessoas pagaram, né? Porque eu acho que a melhor forma de você olhar é assim, cara, o que eu quero ser e o que eu quero deixar para o mundo. E como que eu me inspiro nessas pessoas para aprender, pelo menos com o erro delas, do que não errar. Mas não bota ela como uma régua que você tem que perseguir, porque senão você vai para um caminho que é um caminho que ele já começa ingrato. Então, um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre educação, e aqui essa última dica é uma dica da vida, né? Sim, cara,
vai em frente aí, pô, tem fé e vai dar certo. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua presença, Anderson. Realmente foi excelente o nosso bate-papo. A gente poderia passar muito tempo aqui. Fico muito grato por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço aí, cara. Obrigado. Perguntas bem intrigantes aí. Acho que é a primeira vez que fiz um podcast com essas perguntas aí. Geralmente vai para outro caminho. Então, obrigado aí. Prazer foi meu. E para os nossos ouvintes, o que é que eu vou pedir agora? Primeiro, vou agradecer aqui ao nosso patrocinador, a nossa infraestrutura que a gente tem, a Unifometro, esse espaço maravilhoso que a gente recebe aqui, convidados ilustres. Eu quero pedir para você, ouvinte, para compartilhar. Vai lá, 5 estrelas no Spotify, curte a gente no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós precisamos do seu engajamento para que a gente possa continuar produzindo conteúdos dessa qualidade. Até o próximo episódio. Valeu.